Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e este é o breve curso mariano, que tem como tema este ano Maria no Evangelho de Mateus. No vídeo de hoje, no nosso módulo que nós estamos apresentando agora, nós iremos tratar sobre Maria na vida pública de Jesus ou no ministério de Jesus. Nós vamos ler e vocês vão acompanhar, poderão depois ler na Bíblia também, a passagem em que a mãe de Jesus aparece, Nossa Senhora, na vida pública, no ministério de Jesus. Mateus 18, 46 a 50. Mateus 12, capítulo 12, versículo 46 a 50. Vamos à leitura do texto. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esta é a passagem. Aqui nós temos dois pontos a esclarecer muito bem para vocês. O primeiro ponto é a questão sobre os irmãos de Jesus. E o segundo ponto é o suposto desprezo de Jesus por sua mãe e por sua família de sangue, por sua família carnal. Então, vamos ao primeiro ponto. No vídeo de hoje, nós vamos esclarecer apenas esse primeiro ponto, a questão dos irmãos de Jesus. E no próximo vídeo, no próximo módulo, esclareceremos o segundo ponto. O primeiro ponto diz respeito aos irmãos de Jesus. Este problema é muito mais semântico que teológico. É um problema que diz respeito ao significado, ao sentido da palavra irmão, naquele tempo de Jesus e antes de Jesus, no tempo do povo judeu, dos hebreus, há 2.000, 2.500 anos, 3.000 anos atrás. Mas, como esse problema semântico implica também um problema teológico, é necessário esclarecê-lo. Então vamos ao sentido da palavra irmão. Como vocês sabem, as palavras, de um modo geral, conotam e denotam. E em idiomas, dialetos, línguas diferentes, as palavras também adquirem sentidos distintos, sentidos diferentes. Para explicar isso, eu vou usar como fundamento, como base, um dos maiores nomes, um dos maiores representantes, expoentes da patrística da igreja, dos pais da igreja. Nós vamos usar como referência aqui um estudo do grande São Jerônimo. São Jerônimo é considerado o patrono dos estudos bíblicos em geral e da exegese bíblica em particular. São Jerônimo é um dos maiores exegetas, se não o maior exegeta de todos os tempos. Então, segundo São Jerônimo, nas Sagradas Escrituras, a palavra irmão apresenta 4 sentidos. Atenção, a palavra irmão na Escritura é usada com 4 sentidos distintos. O primeiro deles é o sentido lato, sentido natural, irmão por natureza, como a gente diz, irmão de sangue. Isso nós encontramos exemplos, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 19 a 26. Gênesis 25, 19 a 26. A história dos irmãos gêmeos Esaú e Jacó, filhos do patriarca Isaac e da matriarca Rebeca. Outro exemplo que nós encontramos no Novo Testamento, em Mateus, no próprio texto de Mateus, capítulo 4, do versículo
21 ao 22. É o caso dos irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, velho pescador do mar da Galileia. Né? Os dois irmãos foram chamados por Jesus para o ministério apostólico, para o apostolado. Então, nós temos aí o caso de irmãos de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou gerados no mesmo útero materno. Esses são alguns exemplos na própria Bíblia. O segundo sentido do termo irmão na Sagrada Escritura é o sentido tribal, de tribo, pertence à mesma tribo, ou de nacionalidade, pertence à mesma nação. No caso, a nação judaica, a nação hebraica ou as tribos de Israel. Né? Nós temos um exemplo disso em Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Êxodo 2, 11, onde está dito que Moisés viu um egípcio maltratando ou fazendo mal, agredindo a um de seus irmãos. Ora, esse hebreu não era irmão de sangue de Moisés. Esse hebreu não era filho do mesmo pai e da mesma mãe de Moisés, mas era um membro da nação de Israel, das tribos de Israel, da nação judaica. Outro exemplo que nós podemos encontrar, vocês depois consultem, é Deuteronômio 17, 15. Deuteronômio, capítulo 17, verso 15. É outra aplicação do termo irmão na Sagrada Escritura, no sentido de nação, de tribo, nacionalidade. Não é? Vamos ao terceiro sentido, que é o sentido afetivo, por afeto, a sensibilidade, a afetividade. Como a gente costuma dizer, né? É irmão de coração, irmão de coração. Nosso Senhor usou esse sentido para se referir aos seus seguidores, aos seus discípulos. Olha só que grandeza para nós, né? Nosso Senhor nos considera seus irmãos. Então, isso nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 28, versículo 10, Mateus 28, 10, e em João, capítulo 20, versículo 17, onde Nosso Senhor ressuscitado diz às santas mulheres, né, que o viram redivivo, ele diz: vai dizer aos meus irmãos que eu subo ao meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E em Mateus ele diz: vai dizer aos meus irmãos que eu vos precedo na Galileia. Que irmãos são esses? São os discípulos, tá certo? Seguidores, os apóstolos. Então, nesse sentido, nós temos o emprego do termo irmão por afeto, afetividade, sentido afetivo. E, finalmente, o quarto sentido é o sentido parental ou de parentesco. Membros de uma mesma família, a nossa parentela toda, todos os parentes. Nós temos um exemplo disso em Gênesis 13, 8. Gênesis capítulo 13, verso 8. Quando Abraão, o patriarca judeu, diz a Lote, diz assim: é bom que não haja desentendimentos, que não haja contendas entre nós, pois nós somos irmãos. Olha só, Abraão não era irmão de Lote, nem Lote de Abraão. Abraão era tio de Lote, Lote era sobrinho de Abraão. Portanto, a palavra irmão na Sagrada Escritura é usada com esse sentido: tio, sobrinho e outros, primo de segundo grau, primo de primeiro grau e assim por diante. Né? Então, todo sentido parental, de parentesco, todos os parentes são chamados de irmãos. É este o sentido em que aparece aqui no texto. Segundo São Jerônimo, quando se fala da mãe e dos irmãos, ou seja, seria possível traduzir a mãe e os parentes, a mãe e os familiares, a família de Jesus, ou seja, os seus tios, os seus primos, os seus sobrinhos e assim por diante. Então, fica elucidado esse primeiro problema, o primeiro ponto a esclarecer, a questão dos irmãos de Jesus. Vocês já ficam sabendo que a palavra irmão na Escritura tem esses 4 sentidos e que esses irmãos que aparecem aí, irmãos de Jesus, não são filhos de Maria, mesmo porque não aparece a expressão filho de Maria. Em parte alguma da Bíblia, de capa a capa, não existe a expressão filho de Maria.
O único filho de Maria é Jesus. Portanto, nós temos esse dogma da nossa fé, que é o dogma da virgindade, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, antes, durante e depois do parto. Meus prezados amigos, nós vamos ficar por aqui hoje. No próximo vídeo, nós iremos esclarecer o segundo ponto, que é exatamente o desprezo, o suposto desprezo de Jesus por sua mãe e sua família. Fique atento e fique ligado, porque sempre, toda semana, a PASCOM da Arquidiocese de Maceió publica um novo vídeo do nosso breve curso mariano. Então, até o próximo módulo, o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou.